quem que a gente apoia? Que a gente faz? Eu falo assim, gente, é muito menos sobre quem você apoia, mas o que você apoia. Claro. Né? Claro. Então... Você mencionou, Sila, essa coisa da gente estar num pêndulo, né, nos últimos anos, e eu ia deixar essa pergunta mais para frente, mas essa deixa é muito boa. No cenário atual, você acha que em 2026 a gente vai ter que se resignar de novo entre um representante da família Bolsonaro e o presidente Lula, ou alguma indicação de sucessor? Quer dizer, a gente vai ter que escolher de novo entre bolsonarismo e lulismo, porque já não é nem mais sobre direita e esquerda, na minha opinião. Tem escapatória isso ou só quando eles morrerem? Não tem escapatória. Não tem, né? Mas eu não acho que é sobre Lula e Bolsonaro. Eu diria que hoje a gente tem uma sociedade dividida, polarizada. Eu não acho que a gente vai conseguir sair disso. E é uma sociedade que não consegue conversar. Um lado não conversa com o outro, seja você chamar isso de bolsonarismo, de petismo, sim, de lulismo. Sim. É um extremismo. É um extremismo dos dois lados. Então, eu vejo em 2026 uma eleição muito apertada, que pode ser vencida por um lado ou pelo outro. Eu não acho que a gente tem um favorito. Evidentemente que no campo que a gente chama aí de direita, você tem muitos candidatos que podem vir a disputar, especialmente pela ineligibilidade do ex-presidente Bolsonaro, que não me parece hoje que é um tema que vai ser resolvido. Você tem vários governadores aptos, né? Você tem desde lá de baixo o Eduardo Leite, você tem o Ratinho, você tem o Zema, você tem o Tarcísio, você tem o Caiado. Enfim, vários candidatos aí nesse campo que podem se viabilizar. Hoje eu diria que Bolsonaro tem um peso muito grande na composição dessa chapa, então eu considero que é muito provável hoje que haja um Bolsonaro na chapa como vice, a mulher dele, provavelmente mais um filho, né? Então vejo esse cenário ali. E de outro lado, na esquerda, você só tem o Lula, né? Sim. Ali você só tem o Lula. Se acontece o que aconteceu com o Biden, se acontece o que aconteceu com o Biden de ter que desistir, quem entra? Você não tem alternativas visíveis ali. Claro que tem quadros e tudo isso, mas você não tem muitas alternativas. Mas tudo isso, todos esses nomes que eu estou dizendo, eu vou arriscar dizer que pouco importa. Porque quem estiver no campo da direita no segundo turno pode ter 50% mais um dos votos, e quem estiver no campo da esquerda no segundo turno pode ter 50% mais um dos votos, igualmente. E você acha seja qual for o nome. Eu acho que a gente, isso traz de novo aquilo que eu falei de que fica assim em torno de um nome. Mas se o Tarcísio, se o não sei quem topar, o Tarcísio, por exemplo, é um quadro muito bom como candidato a presidente, né? Porque ele costumo brincar que ele é um paulista que é carioca, né? Melhor dos dois mundos ali, de alguma maneira. Então, enfim, você tem quadros mais jovens e tudo isso, mas eu diria que no primeiro turno não, né? No primeiro turno você vai ter diferenças aí por conta de conhecimento, de uma série de razões. Mas ao chegar no segundo turno, apoiado por esse campo, os dois lados têm capacidade de ganhar a eleição. Estou falando sobre hoje. Né? E você acha que a gente vai conseguir voltar a conversar? Porque me chamou muita atenção no fim do ano passado, acho que no dia 31 de dezembro, ou iniciozinho agora de janeiro, a Zero Hora fez uma entrevista com a comandante Nádia, que é a nova presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. Ela é uma militar, que é do PL, e ela fala com muita tranquilidade, assim, virou até chamada da entrevista. Se me virem abraçada com alguém do PT, separa que é briga. Com eles eu não discuto nada, o que é deles eu não voto. Que é lamentável. E a presidente da Casa Legislativa. Inclusive é uma piada machista essa, né? Porque o original disso você sabe qual é, né? Claro. Se me virem abraçado com uma mulher feia, separe que é briga. Isso, exatamente. Mas enfim. Mas como é que né? Porque é muito mais grave do que a gente está vendo quando a presidente do Legislativo Municipal diz que não vai dialogar com o PT, que é o maior partido da Câmara de Porto Alegre.
É impressionante. É isso que move o eleitor hoje. Então, respondendo a sua pergunta, a curto prazo eu não vejo como a gente vai voltar a conversar. Que loucura. Porque essa indignação, esse exagero que consegue mobilizar o eleitor hoje, né? Quer dizer, quando a gente fala de polarização, veja, a polarização ela é muito bem-vinda numa campanha, por exemplo. Né? Ela exige, né? Ela é o que move a campanha. Você quer isso ou você quer aquilo. Isto não é isto. Né? Então, eu me posiciono com paixão, inclusive, é quase que um jogo de futebol. Sim. Né? Exatamente o que o Eduardo Leite nos respondeu, né? Aqui Agora, no Talks. O que a gente está com incapacidade de fazer, e o Brasil é campeão nisso, a gente tem dado para falar isso, é voltar da polarização após a eleição. Tá. Porque quando acaba a eleição, o governante vai governar. E aí, ao governar, você teria que ter cooperação e diálogo. Óbvio. Mas hoje o governante ele entra com 50% da população odiando ele e não querendo ouvir o que ele fala. Então, não importa o que ele faça. Né? Tanto é que hoje, ontem ainda, eu vi um gráfico a respeito disso. No mundo, é muito raro um governante passar ali de 40% de aprovação. Você não tem mais. Quando a gente olhava o Lula 2, que tinha mais de 80%, não existe mais isso. Não temos mais isso. Por quê? Porque eu não quero ouvir, não me interessa, né? O que você vai dizer ou propor, já acho que está errado, já acho que você está fazendo isso com interesses escusos, já acho que não quero saber. Então, está muito difícil para os governantes, né? O governante, anteriormente, quando ele voltava da campanha, né, eu falava sempre, quando eu assessorava, né, eu assessorei muitos governadores, você tinha que reagendar as expectativas das pessoas, porque na campanha, em geral, você exagerava nas promessas, taranana. E aí, quando você assumia, finalmente, você tinha que dizer, olha, sabe aquele assunto? Então, vai demorar aqui 6 meses, não sei o que lá, vai ser assim, a gente vai começar por ali, vai fazer assim. Hoje, o cara acabou a campanha, você veja o exemplo do Trump, que muito antes de assumir, ele já começou... Vou anexar o Canadá. Anexar o Canadá, anexar a Groenlândia. Canal da América, né? O Golfo da América. E o Canal do Panamá é nosso. Mas também a já fazer, né? Ele montou o gabinete dele em 5 minutos, foi a impressão que eu tive, né? Assim, ele se elegeu, 10 minutos depois... Pronto, né? Não, mas assim, numa rapidez, por quê? Porque a sociedade, claro que isso é o estilo do Trump, né? Vamos também ter um pouco de... Mas é o que a sociedade exige hoje. Ela exige essa dopamina, essa adrenalina, vamos lá. E aí, o que você está fazendo? E aí, quem são os nomes? Cadê? Cadê? Como que é? Vamos. O que você tem de solução para mim? Então, acaba que a gente está nesse ciclo vicioso que é muito maligno, né? Muito maligno. Mas que é o que a gente está vivendo hoje. E no Brasil eu não vejo uma saída a curto prazo. Para isso, por conta dos governantes, dos líderes, mas é por conta também até da nossa formação política. Né? Eu brinco muito, né, que não é uma brincadeira, né, é uma anedota talvez, mas como eu enxergo, né? Tem muita gente que começou a prestar atenção em política na Avenida Paulista em 2013. Sim. Com certeza. Quando foi para a rua pedir o impeachment da Dilma. A política começa dali para cá. Começa nos 20 centavos. Isso. Pois mas é dali para cá, que é um espaço de tempo... 12 anos. É muito curto, né? São 3 mandatos, se a gente parar para pensar. Então você não tem uma perspectiva histórica. E para você entender de política, e para você, se você não estudou história... Imagina. Não tem como existir uma perspectiva, uma noção do que acontece. E assim, tem um lado positivo que as pessoas passaram a se interessar por política. Antes ninguém se interessava. Eu me lembro que eu brincava, que eu dizia assim, vai ter uma reforma no gabinete do presidente. A pessoa falava, vão trocar a cortina? As minhas amigas. Pode ser que troque também, mas não é desse assunto, exatamente. Né? Quer dizer, fazia a menor ideia, né? As pessoas perguntavam, e esse ano tem eleição para quê? Essa pergunta ainda me fazem bastante. É aquela coisa do... O povo sabia a escalação da seleção e não sabia os 11 ministros do Supremo. Agora é o contrário. Exatamente. Agora a gente não sabe quem joga na seleção, mas todo mundo sabe os 11. Agora, Sila,